Bora lá, pessoal. Vou analisar aqui o vídeo que o canal Fica na Matrix fez em resposta ao canal ANCAP aqui. Vou ver que canal ANCAP é esse. Ele não explicou qual canal é esse. Vários canais fizeram resposta a ele. Alexandre Porto, Mídia ANCAP. Bem, os dois fizeram resposta. Também o Foer deu uma resposta. Então você pode procurar as respostas tanto no canal do Foer, do Alexandre Porto ou do Mídia ANCAP. Teve outros aí, esqueci o nome agora. Vários canais já responderam a ele. Ele deve estar com medo de citar o nome porque ele não quer que o cara tenha visualização, né? É engraçado que os caras citam o nome dele, mas ele tem medo de... tem medinho, né, de perder visualizações pros caras. Mas ok, bora lá o vídeo. Ah, veja aqui a resposta. O canal ANCAP é neofeudalismo sim, pode chorar, haha. É, vou chorar. Eu morro de rir, eu morro de chorar de rir das suas baboseiras. Mas ok, bora lá. Vai aumentar aqui. Isso aí, galera. Começou. Estamos com mais um Sai da Matrix aí na área. E esse vídeo de hoje é um vídeo resposta a um vídeo resposta que eu recebi sobre o meu último vídeo, onde eu comparei o anarcocapitalismo com o feudalismo. Bom, para mim é uma comparação óbvia. Não, realmente, na sua cabeça confusa, completamente óbvio que dois sistemas completamente diferentes, o feudalismo e o anarcocapitalismo, sejam semelhantes ou até a mesma coisa. Bora dar uma resumida aqui a diferença entre os dois. O que é feudalismo? Feudalismo era um sistema econômico, social e político baseado no feudo, que era um determinado território ou bem o que seja que pertencia a um senhor feudal, que tinha jurisdição absoluta sobre aquele território e podia transferir esse feudo para outro nobre, né, em troca de juramentos. Um juramento onde ele oferecia ele jurava que iria prestar serviços sempre que ele precisasse. Na maioria dos casos, serviços militares, né? Já que era um período onde as conquistas eram feitas militarmente, geralmente. E diferente da propriedade privada, que é a base do anarcocapitalismo que eu vou explicar daqui a pouco, nem sempre era um bem adquirido de forma legítima. Na maioria dos casos mesmo era através de conquistas militares. Muitos feudos, se não praticamente todos ou a maioria, eram conquistados de forma militar. Você chegava num território e conquistava aquele território e passava a ser seu feudo. E você podia transferir para quem você quisesse de acordo com seus critérios. E você tinha uma jurisdição absoluta sobre aquele território e os habitantes que já habitavam naquele território passavam a ser obrigados a permanecer ali e continuar produzindo para você. Bora lá, como é que surgiu o feudalismo? Isso, vamos dar uma rápida aqui, uma rápida recapitulada no que aconteceu no fim da Antiguidade Clássica, do fim do Império Romano, quando o Império Romano estava em decadência, o comércio já não era mais tão lucrativo, alguns problemas econômicos, não vou entrar em muitos detalhes aqui, e muitas pessoas já não conseguiam mais por meio do mercado, né? Existia mercado nessa época, um mercado bastante dinâmico antes de haver a decadência do Império Romano, e começaram a fugir para os latifúndios, né? Os grandes latifúndios de terra, em busca tanto de segurança devido às invasões bárbaras que estavam ocorrendo nesse período e também de subsistência. Então muitas pessoas elas juravam lealdade a um determinado latifundiário, a prestar serviços o resto da vida produzindo. Uma parte do que produziam era pago como se fosse um aluguel, um tributo em senhor feudal, e uma parte eles tiravam para sua subsistência e recebiam segurança dele, proteção militar. Até aí ok, só que tem um probleminha. Foi daí que surgiu também a condição hereditária. Todas as pessoas que nasciam, a sua condição hereditária era determinada pela sua origem. A sua condição social, nesse caso, era determinada pela sua origem. Então, se você nascia filho de um servo, essas pessoas que passavam a viver naquele território tinham obrigação de produzir para o senhor feudal, eram os servos. E era uma condição que era absoluta. Você não tinha como sair dessa condição. Não havia mobilidade social no feudalismo. Se você nascia filho de um servo, você nascia com dívida para aquele senhor. A sua condição lhe obrigava, já que você nasceu na condição de servo, você nasceu com a obrigação de produzir para o resto da vida e morar naquele lugar e jurar serviços àquele senhor feudal. Era uma relação dual, até porque era uma relação bilateral, porque o senhor feudal também não podia te expulsar e tinha a obrigação de te proteger. E você tinha a obrigação de permanecer ali e continuar servindo e produzindo uma parte do sustento para ele. Essa mesma relação também existia com os senhores feudais, né? Se você nascia filho de um nobre, de uma pessoa, de um senhor feudal, você nascia com todos os direitos sobre aquele feudo.
de ter jurisdição sobre as pessoas que habitavam ali. Então, a sua condição social era determinada pela sua origem. Não existia praticamente nenhuma mobilidade social entre servos e senhores feudais, nobres nesse caso. Já no anarcocapitalismo, a base é o direito de propriedade privada, que para ser adquirido tem de ser de forma legítima, ou seja, é um direito de uso exclusivo sobre determinado recurso escasso e adquirido de forma legítima, ou seja, não pode ser por agressão. Por quê? Existe toda uma explicação, o melhor argumento contra a agressão foi dada pelo Hans Hermann Hoppe na sua ética argumentativa. É o argumento mais consistente que o libertarianismo possui até agora sobre isso. Talvez eu deixe aqui um link na descrição sobre alguns artigos sobre a ética argumentativa e por que tem que ser a necessidade da propriedade ela ser uma forma de resolver conflitos. Essa é a base do anarcocapitalismo. Mas por quê? Porque o Hoppe, ele bem observou uma coisa, né? O filósofo político e economista político Hans Hermann Hoppe observou que toda norma ética ela serve para, uma vez, direcionar as ações dos indivíduos, restringi-las no caso, a fim de evitar conflitos na sociedade, que as pessoas possam interagir de forma harmoniosa. Aí o que é que acontece? Ele entendeu que os conflitos existem pela escassez e pela impossibilidade de indivíduos diferentes usarem os mesmos recursos para fins excludentes. Isso levaria a conflitos. Quando você determina o que é de cada um, você evita que conflitos ocorram na sociedade. E esse direito de uso exclusivo sobre determinado bem é o direito de propriedade privada. Então, quando é determinado o que é de cada um e esse princípio é respeitado, conflitos não existem. E a única forma de eu conseguir o que eu quero de você e você o que quer de mim, se entrarmos em um conflito é através de trocas voluntárias. Aí entra o livre comércio, depois eu posso falar sobre isso. Nesse vídeo não vou me estender muito, mas aqui é só um resumo, né, do que a diferença que há entre anarcocapitalismo e neofeudalismo, que é feudalismo, no caso, ele que chama de neofeudalismo, né? Bem, no feudalismo tem outro detalhe, você não pode sair daquele feudo, diferente do anarcocapitalismo, onde você tem sua autopropriedade, que é a propriedade exclusiva sobre o seu próprio corpo e ela não pode ser violada. Você não pode ser obrigado a ficar no território contra a sua vontade. A sua autopropriedade ela deve ser respeitada. É o último recurso que não lhe pode ser negado de forma alguma, sem cair em contradição, porque ao argumentar contra esse direito, você já está exercendo esse direito e isso levaria a uma contradição, como o Hoppe fala em ética argumentativa. Mais uma vez, não vou me estender muito sobre isso, porque esse não é o foco do vídeo. Pois bem, já está bem claro que anarcocapitalismo e feudalismo são dois sistemas completamente diferentes. Só numa cabeça desinformada como a dele, que não leu sobre o assunto, se baseia talvez ou num mau entendimento que ele teve lendo sobre o assunto, ou sobre terceiros que também não entenderam e repassaram essa desinformação. Mas vamos continuar. Tá? E o rapaz que respondeu meu vídeo, que eu sinceramente não sei, ele, além de não conhecer economia, senão ele não seria anarcocapitalista. Realmente, ignorar a economia te faz anarcocapitalista. Apesar dos ANCAPs eles seguirem a escola austríaca de economia, a única escola de pensamento econômico que realmente consegue explicar como a economia de fato funciona, mas não, você tem que ser expert em economia, você necessariamente acaba virando comunista, né? A verdadeira economia foi muito bem explicada por Karl Marx, não é isso? Com aquela ideia absurda dele de materialismo histórico, muito bem refutada por Ludwig von Mises em várias obras, principalmente em Ação Humana, Marxismo Desmascarado, O Livre Mercado e Seus Inimigos, vários livros, várias obras. O Mises refutou completamente a ideia de dialética materialista, onde ele refutou isso lindamente, foi em Teoria e História, livro que com certeza você não leu. Se você lesse, não falava tanta baboseira e perceberia o absurdo que é o materialismo dialético. Fora várias outras ideias de Karl Marx, a ideia do interesse de classe totalmente refutada, Mises batizou ela de polilogismo, ele dá uma boa explicação sobre isso. Eu recomendo que leia ou em Ação Humana, ou em Teoria e História, ou em Marxismo Desmascarado. A teoria do valor trabalho é muito bem refutada pelos marginalistas do final do século XIX, inclusive pelo precursor da escola austríaca, Karl Menger, que você também não leu com certeza, a Tratado sobre Economia Política, e a teoria da mais-valia, muito bem refutada por Von Bauer,
discípulo de Karl Menger. Várias objeções foram feitas a Böhm-Bawerk, mas até agora nenhuma refutação de fato. O máximo espantalhos muito bem respondidos até agora. Você se baseia nas ideias deturpadas de Karl Marx muito bem refutadas e com certeza nunca leu nada sobre a escola austríaca, porque se tivesse lido, entendido como é a praxeologia, como ela explica como a economia realmente funciona, você não seguiria essas ideias pseudo-econômicas baseadas na ignorância de Karl Marx de como realmente funcionava o mercado. Mas bora lá. Deu pra ver que ele também não conhece história, tá? Ele usou... O mais engraçado é você, que é formado em história, ignorar vários pontos. Ignorou vários detalhes sobre feudalismo e eu vou explicar ao longo do vídeo como você errou feio em vários pontos. Basicamente 3 argumentos para tentar refutar o meu vídeo e ele se enganou redondamente nos... E você se engana redondamente todos os vídeos que eu vejo você tratar sobre anarcocapitalismo. Você caga um mais que o outro. Tá? Bom, o argumento base do vídeo dele é dizer que no feudalismo havia Estado. Não havia Estado. Pior que haver, eu vou explicar depois. Sem chance de haver Estado. Sem chance de haver Estado. Bora lá. Eu já falei um pouco sobre feudalismo e eu vou dizer mais que o feudo ele é uma forma de Estado. Por quê? O que é o Estado? É um monopólio sobre um determinado território de poder de decisões sobre as relações entre os indivíduos. Praticamente o Estado ele clama para si o direito exclusivo de mediação de conflitos. Talvez eu faça um outro vídeo sobre a mediação de conflitos e a importância disso, mas não vou falar disso aqui. Só vou fazer algumas pinceladas para entender melhor o assunto, mas não vou me estender muito sobre esse detalhe, mas é um ponto que eu acho interessante de abordar depois. Como Max Weber, o sociólogo e historiador alemão Max Weber, o Weber, não sei como é a pronúncia exatamente, ele deixou claro, o Estado é um monopólio territorial sobre poder de decisões sobre os conflitos. O monopólio jurídico, no caso. E o feudalismo é praticamente isso. O senhor feudal ele tem um monopólio naquele território do poder de decisões sobre os conflitos entre os indivíduos. Então, no feudalismo, sim, era uma forma de Estado. No seu próprio feudo, você podia ditar as regras. Então, basicamente, era um Estado. Não havia Estado. Pior que havia, e houve até uma centralização. Se diz que no feudalismo não existia. Bem, o feudalismo já existia desde o final do Império Romano, como acabei de explicar um pouco antes. E ele se estendeu até mais ou menos a Revolução Francesa. Ou seja, foi até depois da Idade Média, para falar a verdade. Houve a centralização do Império Carolíngio, vou falar daqui a pouco. Ponto final. Senão não é feudalismo. O que caracteriza o feudalismo é a ausência do Estado. Na verdade, o que caracteriza o feudalismo é o feudo. O sistema social baseado no feudo, não a ausência de Estado. Até porque o próprio feudo, na prática, é um Estado. Você pode não tê-lo, mas na prática, o que me importa aqui é a prática. Na prática, ele é um Estado. Depois que o Império Romano caiu, a ideia de Estado ela veio se destruindo gradativamente. Chegou perto disso, mas ainda não havia completamente se destruído. Até ser eliminada no fim. O único território que de fato não teve Estado foi a Irlanda medieval, mas eu não vou explicar muito sobre isso aqui, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Da dinastia carolíngia do Reino dos Francos. Vamos recapitular aqui um pouquinho. Com o fim do Império Romano, se refere ao Império Romano Antigo nesse caso, só que continua existindo o Império Carolíngio, ele já não era mais o Império Romano, ele foi uma tentativa de ressuscitar o Império Romano. Mas vamos observar aqui rapidinho sobre o Império Carolíngio, né? Os vários povos germânicos que destruíram o Império Romano, foram esfacelando ele, dividindo o território em vários reinos. E já no período que o feudalismo estava começando, um rei chamado Clovis, que foi o primeiro a se converter, o primeiro rei bárbaro que se tem notícia que se converteu ao cristianismo, ele buscou unificar vários reinos. E foi daí que surgiu o chamado Império Carolíngio, no caso, né? Se bem que ele pegou esse nome realmente de um dos seus descendentes, na verdade não, desculpe, Carlos Magno, não, Carlos Martel, agora lembrei. Começou com o Império Merovingio, desculpe, havia o Reino dos Francos, vários reinos diferentes, na verdade. E em seguida veio Carlos Martel, que era um dos assistentes dele, um dos braços direitos do Clovis, um dos descendentes dele, não lembro agora do nome, e começou o Império Merovingio, que foi a unificação de vários reinos francos que eram diferentes entre si. Ele os unificou militarmente e deu origem ao chamado Império Merovingio. Aquilo já era um Estado, já estava havendo a centralização do poder.
E em seguida, Pepino, acho que foi Pepino Célebre, um descendente dele, depois da morte de Pepino Célebre, veio Carlos Magno e passou a estender para além do território da antiga Gália, que é por onde se estendeu o Império Merovingio inicialmente. Então já estava havendo uma centralização de poder, então já estava surgindo o Estado a partir daí, né? Carlos Magno, tudo mais, fez as expansões militares. Carlos Martel, antes disso, já havia barrado o avanço muçulmano, que só chegou até a Espanha e por aí ocupou durante um bom período de tempo. Não vamos estender muito sobre isso aqui, é só algumas pinceladazinhas mesmo, para relembrar o que realmente aconteceu. E aí a gente vai ter início ao período clássico do feudalismo. Portanto, o que é que você esqueceu aqui? Bora lá, continuando sobre Império Carolíngio. Que foi a unificação dos vários reinos francos. Não só isso, como o reino franco se estendeu para além disso. Ele se estendeu pelo território que hoje seria a França, hoje seria a Holanda também, Luxemburgo, Bélgica, parte da Suíça e o estado de Frankfurt, a atual Alemanha. Só que tem um detalhezinho, ele foi se estendendo cada vez mais até ocupar um território que hoje seria a atual Alemanha também. O que é que aconteceu? Aí o Império Carolíngio acabou, isso mais ou menos lá pelo século IX, depois da morte de Luís o Piedoso, eu acho. E ele foi fragmentado em 3 reinos diferentes. O reino que ficou conhecido como França, que é a atual França, reino da Renânia, que incluiria alguns estados que hoje seriam parte da Alemanha Ocidental, um pouco de Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Países Baixos e parte da Suíça, e uma parte que seria o equivalente à parte leste e sul da Alemanha, que seria o reino da Germânia. E cada um dos filhos de Luís o Piedoso ele ficou com uma dessas partes e continuaram sendo Estado. O Estado não acabou no Império Carolíngio depois que ele deixou de existir. O Império Carolíngio ruiu porque ele se fragmentou em 3 reinos diferentes, coisa que você, que é formado em história, parece ter esquecido desse detalhe, né? De fato, houve depois uma fragmentação. O reino da França continuou existindo, a Renânia ela começou a se fragmentar em vários territórios, depois veio a Confederação do Reno, não vou entrar em detalhes sobre isso. E o que sobrou do reino da Germânia, ele começou a se expandir sobre outros territórios, né? E surgiu o chamado Sacro Império Romano Germânico, já era um estado. Otton I, que era o rei dos saxões, do atual território da Saxônia na Alemanha, ele foi unificando, foi isso chamado primeiro Reich, primeiro Império Alemão. Então, o Império Alemão ele continuou existindo, inclusive até o tempo de Lutero, só para lembrar. Não lembro exatamente porque depois deixou de existir, surgiu o segundo Reich, que foi a unificação através de Otto von Bismarck e Wilhelm III, lá pelo século XIX. Aí depois veio o terceiro Reich, que foi com Hitler, na Alemanha nazista. Não vou entrar em detalhe aqui sobre isso aqui, mas só para relembrar que sim, houve Estado na Idade Média em vários territórios. Inclusive a primeira democracia medieval, né, a primeira democracia moderna, mas precisamente foi na Suíça, acho que lá pelo século XIII ou XIV, não estou lembrado aqui mais ou menos, mas é para mostrar que sim, houve vários estados ao longo de toda a Europa Ocidental durante esse período. O único território que realmente não teve estado foi a Irlanda mesmo, até ser conquistada pelos Vikings, britânicos, não estou lembrado agora. Mas não, o estado não deixou de existir com o fim do Império Carolíngio. Continuando. não tem Estado. Ele vai dizer que pagava tributo pro rei. Podia até haver um rei, mas a gente chama na história de reis indolentes, os reis do feudalismo. Isso não é apenas um jogo de palavras, não, isso é um conceito. Por quê? Porque um rei no feudalismo, um marquês, um conde, um visconde, eles têm exatamente o mesmo poder, ou seja, o poder de mandar dentro das suas próprias terras. Aí você acertou, só que tem um detalhe, é que o monopólio estatal não se resume a rei, tanto que hoje em dia o Estado é praticamente uma república democrática. Quem manda são os presidentes, os representantes eleitos, né, democraticamente, entre aspas, já que democracia é ditadura da maioria, o que é uma merda. Não é necessário que o monopólio estatal de um determinado território seja feito por um rei. Verdade, os reis já não tinham autonomia nesse período. Os nobres é que tinham, conde e visconde, de fato, mas eles eram autoridade política naquele território. Aquele território já funcionava como Estado, já que era um monopólio jurídico sobre aquele território, sobre as pessoas que ali residiam. Elas não podiam sair daquele território. Não podiam resolver suas causas sem recorrerem àquele nobre. Então havia sim um monopólio naquele período. Por isso eles são chamados de senhores feudais nesse período. Não deixava de ser autoridades políticas. O título
de nobreza que cada um tinha é o que menos importava. E sim, o fato deles terem a propriedade da terra. Que não era legítima, muitas vezes era feita através de conquistas militares. Então não era uma propriedade legítima. Evita aí usar o termo propriedade nesse caso. Melhor usar o termo feudo mesmo. A origem desse título ela pode ser tanto do Império Carolíngio como ainda do Império Romano, porque isso é hereditário, mas não mudava nada. Feudalismo não tem rei. Tinha, só que eles não tinham poder absoluto. De fato, o absolutismo monárquico veio depois, com a maior centralização do poder, mas cada nobre já exercia um poder político no seu território, não precisa ser um rei. O presidente atual ele não é um rei, nem por isso ele não deixa de ser uma autoridade política. Mas ele usa outro argumento que eu não usei. Eu não disse que feudalismo é capitalismo. Não é. Ainda bem que você reconhece isso. São sistemas de produção diferentes. Exatamente. Boa aí. Capitalismo é uma coisa, feudalismo é outra coisa. Parabéns, meu jovem. Merece até um biscoito. Agora, o que eu quis dizer é que o feudalismo, que durou aí quase 1000 anos, atrasou o desenvolvimento do capitalismo. Concordo plenamente. Aí a gente tá de acordo. Não sei se 100%, porque havia alguns comércios em alguns territórios, né? A rota comercial em Flandres, em Champagne, em Copenhague, mas bora lá. Porque antes do feudalismo, no Império Romano, você... Para falar a verdade, o que atrasou o capitalismo foi o mercantilismo. Você vai fazer uma análise um pouco mal feita aí, mas bora lá. Tinha moeda, você tinha comércio desenvolvido, vida urbana, produção descentralizada, divisão internacional do trabalho. Aí acertou plenamente, tá ok. Essa definição de capitalismo que nós anarcocapitalistas utilizamos. Aí você tá correto. Ou seja, um sistema bastante parecido com o mercantilismo que ele cita no vídeo. E aí é um outro argumento que ele também errou feio, ele errou ruge, vamos dizer assim. O mercantilismo é sim um pré-capitalismo. Na verdade, não. O que é o mercantilismo? É algo muito parecido com o protecionismo atualmente. O Estado ele reclama para si o monopólio. Que merda esses anúncios aparecendo aqui. Que bosta, eu coloquei para silenciar. Que gafe do caralho, vai ficar assim mesmo. O mercantilismo ele ocorre quando o Estado, né, a monarquia, pode ser qualquer tipo de Estado, ele reclama para si o poder de decidir como as coisas devem ser comercializadas. Ele que impõe as regulações, a tributação e tudo mais. Então, há um Estado controlando como o comércio deve ser feito. Capitalismo é trocas voluntárias. As pessoas podem comercializar livremente. Há propriedade absoluta de propriedade privada. Estou usando aqui a definição de capitalismo laissez-faire, que é o capitalismo livre de regulamentações. Não estou usando o capitalismo do tipo corporativista, onde há uma parceria entre as grandes empresas e o Estado. Bora lá. Exato, mas qual é a característica principal do mercantilismo? Quem cria o mercantilismo é o Estado. Aí é que começa toda a sua confusão. Você faz uma análise histórica, né? Você vê qual é o erro que esse cara faz. Ele vê que o mercantilismo, historicamente, nessa condição atual, veio antes. Então, que daí o capitalismo evoluiu do mercantilismo. É essa a falha da dialética materialista, de achar que uma coisa necessariamente por sequência vem da outra. Não é isso. O que molda a sociedade, como o Mises bem observou, não é os meios de produção, nem os sistemas de produção, são as ideias. O que fez com que o mercantilismo morresse foram as ideias que passaram a ser propagadas. Os reis passaram a tolerar e respeitar o direito de propriedade privada e o livre comércio. Foi daí que surgiu o capitalismo laissez-faire. Não é que o capitalismo laissez-faire evoluiu do mercantilismo, não é porque historicamente um seguiu o outro. Essa ideia de Marx que é completamente equivocada, que os sistemas de produção vão evoluindo, vão moldando os meios de produção da sociedade e ela vai mudando o seu sistema de produção. Então o mercantilismo evoluiu para o capitalismo, que evoluiu para o socialismo, está completamente errada. Não é porque algo seguiu historicamente que necessariamente um evoluiu do outro. O que ocorreu foi uma mudança nas ideias. As ideias que existiam nesse período, antes do capitalismo laissez-faire, elas justificavam o mercantilismo. Então, os estados, eles regulamentavam. Tanto que hoje em dia existe esse protecionismo, porque existem ideias de soberania nacional, uma ignorância completamente econômica, de pessoas que ignoram a economia e acham que se você abrir o mercado, vai falir o país. Um bocado de ideia absurda aí, que os protecionistas e nacionalistas políticos têm. Cara, perdi o fio da merda, eu tenho esses lapsos de memória, que merda. Já no caso do capitalismo laissez-faire, ele não surgiu
com a evolução necessária do mercantilismo. Ele não evoluiu do Estado. Ele passou a existir porque ele passou a ser tolerado por um Estado. Houve um filósofo e economista também, que eu esqueci o nome agora, que é francês, daí veio o termo laissez-faire. Ele passou a aconselhar os reis: laissez-passer, laissez-faire. Deixar e passar, deixar e fazer. O que significa? Deixa a economia fluir naturalmente. Eles passaram a permitir que as pessoas comercializassem voluntariamente entre elas, ok? Isso permitiu que o capitalismo florescesse, a propriedade passou a ser respeitada. Foi isso que permitiu que o capitalismo surgisse. Não é porque ele evoluiu do mercantilismo, não é porque ele evoluiu do Estado. Ou seja, o embrião do capitalismo, o pré-capitalismo, só existiu por causa do Estado. Na verdade, não. Foi porque o Estado tolerou, permitiu, não se intrometeu. É o contrário. Se formou Essa avaliação é tão absurda quanto dizer que a liberdade nasceu do abolicionismo, quando a liberdade é um direito intrínseco dos indivíduos e ela existe sempre que for respeitada. Não é? É aí que está o problema do cara ter uma abordagem meramente historicista. Aquilo ocorreu naquele período, então é necessário que siga aquele ponto, aquela causa e efeito é daquele jeito. Ah, só existe liberdade porque houve o abolicionismo. Não. A liberdade, sempre que for respeitada, ela vai existir. Houve um surgimento de liberdade seguido da escravidão em determinado período. Não quer dizer que, aqui é só analogia, né? Não quer dizer que toda a liberdade ela tem a escravidão como antecedente. Não existe uma relação causal, não é porque algo sucedeu historicamente que existe uma relação causal necessária entre uma coisa e outra. Esse período de formação das monarquias nacionais, ou seja... Sim, começou o absolutismo monárquico. Foi isso que levou ao surgimento do mercantilismo. Os reis começaram a monopolizar, né, o poder territorial. Houve a unificação, houve a expansão dos estados, nisso eu concordo. E eles quiseram expandir esse poder até na economia, daí surgiu o mercantilismo. Tá ok aí. O ressurgimento do Estado em apoio... Não foi um ressurgimento, foi uma expansão do Estado. Ele já existia na forma de feudos, ele apenas se expandiu e se uniu. É a mesma coisa dizer que não existia Estado, digamos, nos Estados Unidos. Já existia inicialmente desde a proclamação da República Americana, só que foi se expandindo com a conquista territorial, né? A conquista do Oeste, por exemplo. Então o Estado já existia, os embriões dele nos feudos já existiam. Houve apenas uma unificação e expansão do Estado, que é o chamado absolutismo monárquico que ocorreu nesse período. A burguesia mercantil que se formou no final da Idade Média. Não existe capitalismo sem Estado. Mas eu vou falar... Já existia, inclusive, os burgos, os burgueses que eram de origem serva, né? Os vilãos que viviam nas vilas, que eram centros urbanos, que eram raros naquele período, e eles começaram a se aglomerar em cidades pequenas chamadas de burgos. Então já existia um comércio ali, o embrião do capitalismo já estava ali. Eles já comercializavam, já usavam moedas que eram cunhadas pelos nobres. A cunhagem das moedas elas serviam, na maioria dos casos, os reis eles passaram a monopolizar, mas algumas pessoas já cunhavam. Já existia a cunhagem privada de moedas, inclusive, e elas circulavam livremente. Disso de novo um pouquinho mais pra frente. Mas só para desfazer um outro equívoco histórico do camarada que gravou o vídeo, o final do feudalismo aconteceu por quê? Superpopulação e a produção de alimento não deu conta, faltou... Aí você acertou, aí começa a Revolução Industrial. Terras. Aí eles fizeram as cruzadas, a partir das cruzadas então eles vão ter conhecimento do mercantilismo que já existia no Oriente, trazem esse comércio para... Na verdade já existia comércio, eles foram reaprender o comércio com alguns povos do Oriente de fato, já existia um comércio nos burgos, como eu falei, existiam as feiras mercantis, Copenhague, Champagne, Flandres, por aí vai. Europa, daí renascimento comercial, renascimento urbano, surge uma burguesia... Isso já existia desde o século III em alguns lugares, bom lembrar, Suíça e Holanda são alguns exemplos. Comercial que se alia à nobreza contra a igreja para desenvolver o